Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio da semana sobre NBA aqui no feed do programa. Muita coisa pra gente falar, a gente tava aqui nos últimos minutos antes de começar a gravação, olhando as notícias, eu e o meu amigo Matheus Carvalho, do Pisou na Linha, do Jumper. A gente vai falar sobre a escolha dos reservas do Jogo das Estrelas, do All-Star Game da NBA. Vamos falar também sobre uma troca literalmente minutos antes da gente gravar. Steven Adams, que foi trocado para o Houston Rockets. Mas a gente vai começar por uma notícia que pode ter um grande impacto na temporada. Joel Embiid sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo ou direito, Matheus? Agora eu não lembro. Joelho esquerdo. Do joelho esquerdo. Ele que sofreu uma lesão durante o jogo contra o Golden State Warriors, que já seria um tópico da nossa pauta aqui, porque com essa lesão do Embiid, a história do limite mínimo de 65 jogos voltou à tona completamente. Ele desfalcou o 76ers 2 jogos depois, ele não vai jogar. A gente tá gravando aqui na quinta-feira, ele não vai jogar hoje. E agora sai essa notícia de que ele sofreu essa lesão no menisco, um rompimento no menisco, uma lesão que já tirou ele de uma temporada da NBA. Só que nesse momento os 76ers ainda não cravam se ele volta a jogar, quando ele volta a jogar, se ele volta a jogar. Eles vão consultar vários médicos, passar por mais exames, e a tendência é que a linha do tempo sobre essa lesão do Joel Embiid seja definida durante o final de semana. Mas de qualquer forma, acho que o melhor dos cenários aqui, Matheus, é o Embiid voltar, sei lá, perto do início dos playoffs, e a gente já viu vários jogadores quando voltam, não voltam 100%. Ele é um cara muito grande que dificulta. Quando esses pivôs maiores, a dificuldade pra voltar de lesões, parece que é sempre um pouquinho a mais que eles demoram pra voltar de lesão, mas não tem como subestimar, não tem como dizer e definir, colocar como grande o suficiente o que é o impacto no Philadelphia 76ers, né? Porque basicamente a temporada da equipe acabou. É complicado. Primeiro me apresentar, que foi uma ordem de notícias aí, a gente alterou toda a nossa pauta. Obrigado pelo convite, meu Gabriel. É sempre uma honra participar do Cara dos Esportes. E sim, complicado, né? Porque eu já tinha falado sobre isso no resto do trabalho e, cara, foi uma responsabilidade muito grande do 76ers. O Embiid se arrastou em quadra naquele jogo contra os Warriors. Eu também disse que foi uma certa irresponsabilidade das pessoas que cobrem NBA, e aí eu falo da mídia americana mesmo. Acho que a gente... o que aconteceu quando o Embiid foi baixa de última hora no jogo contra Denver, né, que, óbvio, com a história, né, dos 4 jogos que ele já se ausentou, né, nos jogos do Colorado, os anos que ele tá sem jogar lá, e óbvio, muita gente atrela isso ao Nikola Jokic, as disputas de MVP entre eles. Mas foi feita uma pressão muito grande, porque foi uma baixa de última hora, porque o Sixers estava socado, porque muita gente achou que estava correndo, né, do confronto. Mas olha o que aconteceu com o cara, né? O cara não jogou contra a Portland na segunda, o cara voltou na terça e voltou completamente baleado, assim, sem movimentação, evitando grandes infiltrações, testando arremesso de meia distância, assim, quando ele podia ter mais explosão para cesta, e muito porque não estava confiando no joelho. Assim, lances muito complicados, foi até negativo em quadra. O Embiid, que é o melhor jogador disparado do Sixers, sem o Maxey, foi negativo em quadra. Então, de fato, muito difícil. A lesão é uma pena, porque a gente está falando de um cara que, na minha opinião, é o melhor jogador da temporada, goste do estilo dele ou não. É eficiente, é um pontuador diferente, ele é uma máquina ofensiva, ele se desenvolveu em todos os outros quesitos também dessa temporada, ele se tornou caçador. Ele se tornou com mais recursos, além dos próprios lances livres, que muita gente questiona ele, né, sobre essa questão, o alta média de lances livres. E é uma pena quando um cara desse se machuca, né? Porque é um cara que, assim, é um astro, um jogador, um dos 5 melhores jogadores da NBA atualmente. Então é difícil. E para o Philadelphia, é o que você falou, acho que a janela agora é você esperar que isso não seja um final de temporada, pelo anúncio, pelo jeito que foi escrito, pela forma como está sendo abordado. Eu acho que, no mínimo, é uma lesão de longo prazo,
Não sei se para acabar a temporada, mas com certeza o Embiid, nessa questão que a gente falou dos 65 jogos, já era. Assim, não é mais uma questão de o Embiid não ser MVP. E agora, quando vai voltar? Será que volta em abril? Será que ele voltando em abril ele não tem um risco de agravar? Tudo tem todas essas questões que envolvem, mas não vou dizer que acabou, mas que é um baque muito grande para a temporada do Philadelphia 76ers, ainda mais no momento de queda, né? O Sixers que andou a temporada toda em terceiro, até em segundo em alguns momentos, atualmente está em quinto na tabela, perdeu posições para Cleveland e para Nova York, então complicado. Vamos por partes, né? Muito mesmo que ele volte, já era uma disputa difícil contra o Boston Celtics, que pra mim tá um degrau e meio acima do resto da conferência, e se ele voltar, a chance dele voltar 100% é muito pequena, né? É uma lesão complicada que provavelmente ele vai precisar de intervenção cirúrgica, e é muito triste mesmo, porque esse time do Sixers encaixou muito bem, e era um time que poderia ser um comprador nessa janela, né? Trazer algum jogador para reforçar o elenco. Um ponto grande que eu discordo de você é essa questão da pressão da mídia. Eu entendo o seu ponto, mas ao mesmo tempo o Joel Embiid é um adulto, né? O 76ers é uma franquia de, sei lá, 2 bilhões de dólares, e não acho que por causa de alguns tweets ele forçou a barra. E se ele forçou a barra por causa de alguns tweets, aí foi burrice mesmo, e aí foi um erro dele e da franquia. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vê o lance que ele se machucou, Matheus, foi um lance que ele cai no chão e, se eu não me engano, o Kuminga tropeça e cai por cima da perna dele. Então, tudo bem, eu concordo com você, ele claramente não estava 100% no jogo, mas ainda assim parece ter sido um lance de muito azar, né? Um jogador, claro, o Kuminga gigantesco, imagina um cara de 2 metros, 100 quilos cair na tua perna, pô, não tem perna que aguente, né? E aí eu não sei se, por causa dos 65 jogos o Embiid se machucou. Eu acho que foi uma lesão que realmente envolveu muito azar, e a gente vai falar da questão específica dos 65 jogos, que eu tenho alguns pontos, mas me pareceu um pouco mais de azar do que aquela história do Draymond falando no podcast, que era um absurdo as pessoas obrigarem o Embiid a jogar 65 jogos, enquanto eu acho que foi um azar. Claro que se ele tivesse 100%, talvez o Kuminga cai na perna dele, ele consegue desviar, ou pelo menos o joelho já estava um pouco lesionado, de repente foi a gota d'água, né, que fez o menisco dele romper, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um lance de baita azar. Não, com certeza. Quando eu digo na questão da mídia, eu falo porque o Embiid ele tem um pouco esse ponto, talvez ele seja dos grandes astros da NBA hoje, o jogador talvez mais alvo das narrativas que a gente fala, né? Então, como eu disse, ele é muito contestado ainda. E acho que, justamente, dá pra gente dizer, um cara que não, por exemplo, não avançou além de uma segunda rodada de playoffs, um cara que tem uma queda de produção comprovada da temporada regular dos playoffs, acho que tudo é verdade. E aí eu falo assim, cara, a pressão que isso coloca pode ter colocado ele numa situação de se forçar. Aí eu concordo, como eu disse. Erro dele, erro do Philadelphia 76ers, até porque o Nick Nurse disse isso muito, né? Disse que os médicos liberaram, mas que em grande parte foi o Embiid que ele jogou, né, naquela partida. Então acho que entra tudo isso, entra a questão. A própria franquia, o 76ers, né? Sim, a gente coloca o 76ers no posto de um dos melhores times da Conferência Leste, mas eu acho que assim, é muito em relação ao Embiid. Eu acho que o Knicks tem um time coletivamente melhor, eu acho que Cleveland tem um time coletivamente melhor, eu acho que até Indiana pode ter um time coletivamente melhor, mas o Sixers tem um fator de Joel Embiid. Ele é o melhor jogador, assim, em praticamente todas as séries de playoff em que ele jogar no leste, a não ser que ele jogue contra o Bucks no TV. Então, até numa série contra o Celtics, ele provavelmente será o melhor jogador em quadra. Então, esse fator coloca a Filadélfia ainda na frente, mas apertando o raio. Antes que o Filadélfia jogou melhor na temporada, jogou melhor de uma forma coletiva, Batum, vários caras que chegaram que tiveram um bom papel, mas grande parte desse favoritismo
ter o Joel Embiid, ter o MVP jogando para sua equipe. Então acho que no fim é uma coisa que entra para os dois lados. O Philly precisava para manter o seu lugar na tabela, o Embiid precisava para manter o MVP, para tentar, sei lá, tirar as narrativas que o pessoal tem contra ele. E aí, óbvio, tem a questão da efetividade, aí eu concordo com você. É mais uma questão do talvez da responsabilidade que a gente tem que ter mais com as superestrelas. E aí eu falo na questão dos Estados Unidos, que tem muito disso, muitos etc. E aí mas é um lado pessoal meu. Sobre o azar, eu acho que, claro, com certeza. É que eu acho que ele se colocou nessa posição, né? Que a gente estava falando. Você se coloca nessa posição. Tava mais lento, ele já tinha tido alguns. Cara, cada queda que ele teve nesse jogo, que ele podia ter se machucado, eu particularmente não torço pro Philadelphia, mas eu tava aflito vendo o jogo. Eu tava falando, esse cara vai se quebrar a qualquer momento. O Embiid, com um cara do tamanho dele, ele cai muito em campo e cada vez é uma aventura, né? Que ele cai em quadro, fora em campo, né? Então, é complicado. Então, ali é um lance que tá acontecendo muita lesão no NBA, né? Que ali, às vezes, é uma bola que tá meio ali em disputa, meio perdido, um cara mergulha, não foi um lance de maldade comigo foi chamado hustle play, né? O cara se joga pra tentar pegar a bola e aí vai perna, vai tudo. É complicado, é azar, mas acho que só basta se colocar. Ele aumentou a chance de ter o azar. Sim. Enfim, é triste porque mesmo que você não goste do Philadelphia 76ers, é um time, a sensação que dá é que é um time a menos na disputa, né? E por exemplo, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, né? Vai ter o Lakers e Celtics, não vai ter Anthony Davis e LeBron em quadra, né? E um jogo com o 76ers sem o Embiid, e imagino que tenham vários de horário nobre daqui pra frente ainda, perde totalmente o brilho, né? E é parte do problema que a NBA tentou resolver com esse piso de 65 jogos, né? A NBA, a gente lembra, no último acordo coletivo, passou a regra que já vale nessa temporada. Os jogadores, para serem considerados aos prêmios individuais, como seleção NBA, defensor do ano, MVP, calouro do ano e tal, o jogador precisa de, no mínimo, 65 partidas. E era uma narrativa muito forte. O Embiid, ele tava num ritmo que ele jogaria 60 jogos nessa temporada, agora não vai jogar e agora não tem chance de ser MVP. Mas se ele tivesse 60 jogos, ele não poderia concorrer ao prêmio, né? E muita gente estava criticando e tal. E aconteceu o que aconteceu no jogo do Golden State Warriors. Muita gente ligou ao fato dele querer disputar o prêmio, mas ao mesmo tempo eu já falei minha opinião, o Matheus já falou a opinião dele, né? Acho que deixar se levar por isso seria infantilidade, né? Não dá pra defender. Mas é uma mudança na regra da NBA, né? E é uma mudança significativa. Eu vou querer ouvir sua opinião também, Matheus, claro. Eu acho que é uma medida paliativa da NBA para tentar resolver um problema, mas que não ataca a raiz do problema. O problema que a NBA tenta resolver: a quantidade de jogos que as principais estrelas da liga não entram em quadra. Ela tenta resolver com esse incentivo, com tentar fazer os jogadores jogarem mais, para tentar assim, não desfalcar o time por nada, assim, né? Tô com uma dorzinha aqui, não vou jogar, é o back-to-back, 2 jogos seguidos, não vou jogar aqui e tal. Eu entendo a tentativa da NBA, eu não culpo a NBA por isso. Mas é bem claro que o problema não vai ser resolvido assim. O problema da liga é que 82 jogos são muitos jogos. É uma temporada muito longa, que os jogadores têm dificuldade para cumprir. Raros são os jogadores que jogam 82 partidas. Mas também é um problema que não tem como resolver, porque ninguém vai querer aceitar ganhar menos dinheiro a curto prazo para, de repente, daqui a 10 anos, você recuperar esse dinheiro e a audiência aumentar, porque tendo menos de 82 jogos, cada jogo vai valer mais e tal. Então não vai ser resolvido. Então é meio que uma sinuca de bico. E assim, o Embiid jogou 66 jogos em 2023, né, na temporada regular, que ele foi eleito o MVP. Eu entendo a NBA, mas ter essa linha fixa é muito idiota, porque quer dizer que o Embiid ele pode vencer o MVP jogando 66 jogos, mas ele não pode vencer o MVP jogando 64? 2 jogos a menos?
é idiota, né? Mas eu entendo, eu não culpo a liga. Não culpo a liga, só que eu acho que é um problema que não vai ser resolvido dessa forma. Eu tenho pensamento sobre isso também, pra falar a verdade. Eu acho que o critério do número de jogos, da disponibilidade, como se fala, que é uma qualidade, eu acho que isso é uma qualidade na qual o Joel Embiid não se encaixa muito bem, historicamente, mas ela sempre foi importante para o prêmio. Eu não vou lembrar os nomes agora, eu lembro que tem o LeBron e o Giannis, mas eu acho que os dois, inclusive, estiveram em temporadas assim. Mas só 5 jogadores venceram o MVP jogando menos do que 65 jogos. Rapidinho, Matheus, eu tenho uma lista aqui dos últimos 10 anos que eu anotei, quantos jogos cada jogador jogou, e eu acho que é um dado interessante que você levantou. O Embiid jogou 66 na última temporada, antes disso o Jokic jogou 69, antes disso o Jokic jogou 74, mas foi uma temporada mais curta por conta da Covid, a temporada começou depois. 2020 também foi uma temporada mais curta, o Giannis jogou 63, o Giannis jogou 72 em 2019, Harden 72 em 2018, Westbrook 81 em 2017, Curry em 2016 79, Curry 80 jogos em 2015, Durant 81 em 2014, e eu imagino que o ano que você se refere do LeBron deve ter sido o ano da greve no Miami Heat, que também foi uma temporada mais curta, e eu acho que é um ponto interessante porque mesmo que tivesse essa regra, ninguém deixou de ganhar o MVP, ninguém teria deixado de ganhar o MVP e não teria passado nem perto, né? Só o Embiid ano passado. Mas realmente, historicamente, como você falou, a disponibilidade já entra nesse fator. Eu acho que não precisa dessa regra que, tem que ser 65 jogos. Então, exato. Eu até ia falar justamente isso. Desses 5 caras que ganharam o MVP jogando menos jogos, apenas um foi numa temporada completa, de 82, né? O resto foi lockout, pandemia, etc. Então, já era uma regra pré-estabelecida, vamos dizer assim. Eu acho que já... E honestamente, eu gosto que a disponibilidade esteja nas nossas discussões. Porque eu acho que é grande parte de ser o jogador mais valioso. Se é o jogador mais valioso do seu time, se você deixa de jogar 30 jogos, é muito difícil. Muito difícil. E se o seu time se mantém bem, talvez você não seja o jogador mais valioso. Então, eu acho que já era uma coisa pré-estabelecida. Mas, ao mesmo tempo, acho que, como você disse, colocar isso como regra, colocar isso como uma coisa... Não concordo. E eu acho isso muito idiota também, principalmente na questão salarial. Por exemplo, o Tyrese Haliburton, que é uma sensação da temporada, ele pode não ser ao NBA, porque ele tem, acho que ele pode perder, se não me engano, mais 4 ou 5 jogos, algo assim. Ele pode não ser um jogador, um time ideal. Ele claramente seria numa temporada sem essa regra. Acho que o Haliburton seria um dos 3 tranquilamente, pelo menos na minha opinião. E aí, não sendo ao NBA, ele não pode ganhar o seu salário super máximo. Até é bom para a franquia, vamos dizer assim, uma coisa mais econômica, abre espaço salarial, não joga Haliburton. Mas, ao mesmo tempo, o cara deixa de ganhar dinheiro porque o cara vai jogar 63 jogos, 50 jogos, eu acho besteira. Mas é a minha opinião. Assim, então, é o que você falou. Acho que é interessante, eu acho que é legal, a disponibilidade precisa ser discutida como um critério muito forte, e ele já existe. Agora, colocar isso numa regra, colocar isso numa coisa, já é uma coisa errada. Dito isso, os jogadores também concordaram com isso. O acordo foi feito entre a Associação de Jogadores e a NBA, né, no novo acordo de trabalho, e aí é complicado. Tem que reclamar com o CJ McCollum, né, que assinou o contrato. Né, então, agora que está assinado, os próximos 7 anos vão ser assim, e é isso. Vamos ser bem sinceros, o último acordo coletivo entre o sindicato dos jogadores e a NBA foi aquela famosa, como é que fala? Acordo caracu, né? Um entra com a cara e o outro entra... Porque foi péssimo esse acordo coletivo, né? Porque não só essa questão dos jogos, mas a questão do teto salarial mais restrito, realmente foi um acordo coletivo muito ruim para os jogadores, né? E eu concordo plenamente, seria meu próximo ponto, isso que você falou. Eu acho que vai pegar muito mais para os jogadores ao NBA, que faz uma diferença gigantesca pro salário deles, né? A gente lembra o Jaylen Brown, né? Antes dele renovar com o Celtics, era uma diferença absurda se ele fosse ao NBA ou se ele não fosse ao NBA, né? E vai ter muito jogador se ferrando. Por exemplo, você falou do Haliburton.
o Devin Booker nesse momento... O Devin Booker já foi ao NBA, então não é um problema pra ele, mas ele tá caminhando pra 66 jogos, né, se ele manter o ritmo atual, né, então ele tem uma margem de erro pequena. O Jimmy Butler tá caminhando pra 56 jogos, nem sei se ele mereceria porque ele não tá fazendo uma grande temporada, né, mas tem vários jogadores que estão nesse limite aqui, né, e aí eu não sei, pô, um cara jogou 64, outro cara jogou 65, e aí vai ser o fato de o cara ter jogado um jogo a mais, vai ser o fator definitivo, é muito estranho mesmo. Eu acho que a NBA não deveria ter mexido nisso, e que eu acho que as pessoas que votam, como você bem falou, as pessoas já consideram isso, né? Eu lembro que o ano que eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo MVP do Jokic, acho que foi o segundo, que tinha uma disputa muito grande entre Jokic e Embiid, né? E o Jokic, se não me engano, eram 10 jogos a mais do que o Jokic, uma parada assim. E aí você fala, pô, talvez o Jokic... Talvez o Embiid seja um pouco melhor jogo por jogo, né? Mas você prefere ter um jogador nota 9,9 que joga 60 partidas ou um 9,7 que joga 75, né? Não tem disputa, você quer o de 75. E o Jokic acabou vencendo o MVP, né? Então, eu acho que... Vai ser por 10 anos, pelo menos assim, né? Porque é a duração do acordo coletivo. Mas eu não sou tão fã assim dessa linha dura. Vamos passar para reservas do All-Star Game, né? O jogo das estrelas. Vamos começar pela Conferência Oeste, relembrando os titulares. São Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Luka Doncic, do Dallas Mavericks. LeBron James, do Los Angeles Lakers. Kevin Durant, do Phoenix Suns. Nikola Jokic, do Denver Nuggets. A gente... Poucos minutos antes da gente começar a gravar, a gente viu os reservas, que foram Stephen Curry, do Golden State Warriors, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, Devin Booker, do Phoenix Suns, Paul George, do Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Anthony Davis, do Los Angeles Lakers e Karl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves. Matheus, a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, em alguns dos principais... Os caras que foram mais esnobados pela liga. Qual que seria o número 1 aqui no Oeste que você acha que foi de fato esnobado? Domantas Sabonis, chegou do Sacramento Kings. Sabonis, ele tem muito esse ponto, né? Ele é um cara muito competente, ele é um All-NBA aí nos últimos anos. Mas não é muito visto, não é muito falado, não é muito elogiado. Ele até foi All-Star nos últimos 2 temporadas. A gente lembra. Foi o Sabonis que teve aquela... que ficou no palco. Não, foi o Marketing. All-Star Games, lembra? Foi o Marketing. Foi o Marketing, verdade. Mas o Sabonis estava também. Mas foi maravilhoso. Mas cara, os números do Sabonis em Sacramento, sobretudo no último mês e meio, o Sabonis tem 29 duplos seguidos. O Sabonis foi o primeiro pivô a ter múltiplos meses aí numa temporada na história da NBA com 20 pontos, 14 rebotes e 9 assistências de média. Então não é um pontuador como o Karl Anthony Towns, que no meu caso é o cara que eu tiraria. Não é um pontuador, não é um jogador assim tão agressivo, mas ao mesmo tempo acho que é um cara importante para essa campanha de Sacramento. O Fox, né, ele que é muito o melhor jogador e acho que realmente é, mas ele tem uma temporada um pouco mais baixa em relação ao ano passado. Não muito. O Fox poderia até ter sido All-Star também, acho que ele nessa linha do Curry, do Edwards, do Booker, talvez o quarto fosse o Fox, exatamente. Mas eu teria falado do Sabonis, eu teria colocado. E acho que outros 2 nomes que eu colocaria também antes do Towns. O Sengun, em Houston, fantástico, joga muito. Jovem, joga num time pior, tem produzido médias tão boas quanto. E na minha opinião, pelo menos o Rudy Gobert também, no próprio Timberwolves. Eu entendo a questão do Towns ter sido eleito muito pela questão do Wolves ser o líder do Oeste. E o Towns realmente é fundamental. Talvez até no último mês esteja produzindo melhores números até do que o próprio Anthony Edwards. O Edwards está tendo alguns jogos aí menos agressivos, dando mais assistência, está deixando o Towns ter um pouco mais de volume depois de um começo de temporada mais esquisito do Towns. Mas eu acho que o cara que faz o Wolves ser o líder do Oeste nesse momento, pelo que está defendendo e é o candidato aí a ser defensor do ano, é o Gobert. Então, por mais que não seja tão atrativo para um jogo das estrelas como o Towns ele tem essa questão toda. Mas, em geral, teria escolhido o Sabonis. Não tenho nada a acrescentar. Eu também colocaria o Gobert antes do Towns. Acho que o Gobert faz... Tudo bem, ninguém quer ver o Gobert jogando o jogo das estrelas, né? Ele não combina com o jogo das estrelas, mas ao mesmo tempo...
Foi o mesmo argumento que eu fiz quando eu disse que eu colocaria o Anthony Davis como titular e o LeBron no banco, né? Porque, tudo bem, eu acho que é justo você dizer, não, a gente quer ver o LeBron jogar porque é o LeBron. E aí, acho que é um argumento justo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por mais que o entretenimento seja importante, eu acho que o All-Star tem que ser os melhores jogadores. E eu acho que o Anthony Davis vem fazendo uma temporada melhor que a do LeBron, né? E você pode citar números ofensivos do LeBron, mas ao mesmo tempo que o Anthony Davis faz como defensor, eu acho que ele merecia mais do que o LeBron, mas enfim. E eu acho que o Gobert merecia mais que o Towns, e eu também concordo. A minha escolha aqui seria o Sabonis. Eu colocaria o Gobert na frente, e acho que o Şengün, provavelmente, se bem que o Towns tá num viés de crescimento, e o Şengün tá, junto com o Rockets, um pequeno viés de queda, né? E a gente vai falar sobre a troca que a equipe fez. Mas é isso, não tem nada a acrescentar. O Fox também, mas o Booker, Anthony Edwards e Curry realmente estão à frente dele. No leste, a gente tem como titulares, para relembrar o pessoal, Haliburton, Damian Lillard, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Acho que todo mundo já falou que não teria o Damian Lillard como titular. Na minha opinião, tem 3 caras que mereciam mais do que ele, e os 3 estão entre os reservas, que são Jalen Brunson, do New York Knicks, Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, Jaylen Brown, do Boston Celtics, Paulo Banchero, do Orlando Magic, Julius Randle, do New York Knicks, ele que provavelmente não vai jogar porque ele tá machucado, assim como a gente falou, o Embiid, né? E aliás, a gente tava falando muito do Julius Randle, mas o Embiid vai ter que ser substituído também. Exatamente, vai abrir um espaço, então acho que a gente já pode adiantar a Porzingis vai ser um All-Star, né? Porque são 2 caras de frontcourt e ficaria muito surpreso se pelo menos um deles não for o Porzingis. E o Ben Adebayo, pivô do Miami Heat, que imagino que vai ser o titular, né? No lugar do Embiid, né? Porque é o pivô no banco. Mas fazendo essas ressalvas dos caras que a gente acha que vão entrar no lugar dos machucados, Randle e Embiid, quem que você acha que deveria ter entrado? Qual escolha que talvez você discorda ou não? Se você concorda com o 7, ótimo. O cara que me surpreendeu muito foi o Julius Randle. Tem jogado muito bem na segunda metade, teve um começo de temporada muito complicado, mas melhorou depois, né? Ele, realmente o Julius Randle All-Star de sempre, produzindo, eficiência, aproveitamento. Realmente acho que ele é uma parte importante aí do sucesso do Knicks aí com o Jalen Brunson, com o Jalen Brown nas últimas semanas. Mas não vou dizer nem que seria a minha escolha, mas eu achava que o Porzingis estaria já entre os 7, né? Porque tem muito isso, né? O melhor time da NBA sempre leva muitos jogadores, né? Aconteceu várias vezes ao longo da história. Eu lembro do Hawks. Lembra aquele Hawks que teve 60 vitórias? O Kyle Ford, Jeff Teague. Jeff Teague, foram todos os All-Stars. Então, assim, geralmente acontece isso mesmo. E eu achava que... Eu não entrei na onda do Derrick White, que muita gente entrou, mas eu achava que o Porzingis, ele poderia ser o All-Star aqui, esse terceira peça, abaixo do Adebayo e do Banchero. No fim, foi o Julius Randle. E no fim, o Porzingis também deve ganhar a vaga. A outra vaga, a segunda, é que a gente tem que pensar, né? Porque tem Scottie Barnes, sei lá, tem bastante gente, Pascal Siakam, sei lá, tem algumas peças aí. Trae Young, talvez. O Trae Young, se você ignorar posições, porque aqui vai ser o técnico que escolhe, né? Quando vai ser o técnico, vai ser o Joe Mazzulla, né? Provavelmente. Quer dizer, provavelmente não vai ser ele, né? Porque é o técnico de melhor campanha na conferência. Eu acho que vai ser o Porzingis, acho que no lugar do Embiid, né? E aí você coloca o Ben Adebayo como titular. Eu acho que o mais provável, eu diria, o Scottie Barnes no lugar do Julius Randle, né? Mas você pode jogar pro alto posições e botar o Trae Young mesmo. Também não ficaria não ficaria surpreso. Eu tô olhando aqui. O Franz Wagner se machucou e não teve tá tendo a melhor temporada dele, né? Não acho que ninguém do Cavaliers, ninguém do Bucks. Tinha o pessoal falando de Jarrett Allen, né? Mas eu também não acho que é meio Derrick White. Você torce pro Cavaliers e você tá falando isso, então... Não, tinha muita gente falando do Jarrett Allen. Michael Bridges, talvez, né? Porque ele tem números bons, né? Então... Ben Simmons voltou bem agora. Bem agora de lesão e se machucou de novo, né? Quem sabe? Mas é isso, acho que o Leste tem menos opções, né? E historicamente, assim, nos últimos 20 anos,
sempre assim, mas eu acho que pode ser o Derek White também. Eu sei que você não é muito fã, mas eu acho que o que ele faz defensivamente é um absurdo. Só que pra propor um All-Star Game tem que ser o Trae Young, né? Porra, se for escolher o Derek White, escolhe o Trae Young, que ele vai arremessar mais bola do Derek White é mais pela questão de role player, né? Tipo, eu acho que ele é, assim, uma temporada fantástica. Eu gosto muito dele. Mas, queira ou não, ele é o quinto melhor jogador do time. Não, quarto, né? Ele tá numa temporada melhor que o Drew Holiday. Sim. Mas ainda assim, eu acho que é meio Jeff Teague, meio Kyle Korver, sei lá. Pelo menos a minha opinião. Justo. Também pode ser, sei lá, olhando aqui os titulares, pode ser vai ser o Ben Adebayo titular. Aí eu acho que é isso mesmo. Eu acho que vai ser Porzingis no lugar do Embiid e vai ser o Scottie Barnes no lugar do Julius Randle. Antes da gente encerrar, uma última notícia, uma troca que aconteceu nessa quinta-feira. O Steven Adams agora é jogador do Houston Rockets, mas só vai estrear na próxima temporada. Ele que tá machucado, tá se recuperando de lesão. Os Rockets enviaram Vitor Oladipo, que é um contrato expirante, pro Memphis Grizzlies, e 3 escolhas de segunda rodada. O Steven Adams tem mais 1 ano de contrato, além dessa atual, né? $15 milhões por ano, se eu não me engano. A gente tem visto muitas especulações do Houston Rockets olhando pivôs, né? E curioso que outro cara que também tá machucado tem sido ligado à equipe, que é o Robert Williams, né? Que foi comandado pelo Ime Udoka. Mas é curioso porque eles escolheram um cara que não vai jogar esse ano, né? E conforme eu fui pensando, eu acho estranho, tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu acho que mostra uma franquia do Houston Rockets que tá meio que aceitando o fato que o início de temporada foi um pouco melhor do que esse time é capaz, né? Porque o time tá caindo bastante na Conferência Oeste. Então eu acho que mostra alguma disciplina, não cair num desespero de achar, não, a gente precisa de um cara pra agora, pra tentar salvar, e de repente você move algum ativo extra e pra, sei lá, pra você ter mais força no play-in, pra conseguir se agarrar a uma vaga no play-in. Eu acho que pode ser o copo meio cheio, eu diria. E a equipe claramente quer um cara ali pra ajudar o Sengun, né? Pra poder tentar... Sengun, né? Que é onde falam lá. Que é o cara que é o pivô da equipe, só que não é um grande defensor e tal. O Steven Adams pode ajudar em alguns matchups, é um reserva mais qualificado pro Sengun e tal. Então, basicamente, acho que é esse o raciocínio, né? Pra Houston eu acho interessante, porque ontem saiu um texto, né, do The Athletic, lá falando do próprio Shane Charania, um setorista de Houston, pro portal que é o Calico, e eles falando que o Rockets queria uma estrela, né, que o Doca chegou e ele queria, assim, que ele entendia o processo que a franquia estava passando, de dar um passinho à frente ainda, tentando ser competitivo ao invés de nossa, vamos vencer. E acho que o Houston, independentemente da queda da temporada, acho que o objetivo principal da temporada ele foi alcançado, que era ser um time de basquete, porque ele não foi um time de basquete com o Stephen Sims nos 3 anos anteriores. E aí saiu esse rumor aí, falando que ele estava interessado em reforçar o time, que ele queria vencer agora, que ele tinha mentalidade vencedora, e logo em seguida saiu uma troca de um cara que vem para ajudar daqui a um ano. Então acho que tem esse ponto dessa resposta que você citou, assim, o time ficar mais paciente. Eles estavam atrás de pivôs, tinha o Robert Williams, tinha o Kelly Olynyk, do Utah Jazz também sendo especulado, tinha o Daniel Gafford, do Washington Wizards, também que estava sendo falado. Falavam até que ele queria usar esse outro pivô para ter minutos, às vezes em alguns momentos com o Shane, como ele usou em Boston com o próprio Robert Williams e com o Al Horford, né? Ou Robert Williams em Boston. Então, interessante, acho que é um cara, o Steven Adams, assim, muito subestimado nos últimos temporadas, foi muito importante no Memphis Grizzlies, tanto na questão defensiva como no ataque, né? Ele é um dos melhores caras para fazer corta-luz na NBA. Então é realmente um jogador valioso nesse aspecto, mas também tem essa questão de saúde, né? Essa lesão no joelho do Steven Adams já está aí há algum tempo. Ele perdeu essa temporada, mas ele perdeu uma parte significativa da última também que ele jogou, que foi em 2021 e 2022. Perdeu série de playoff, né? Aquela série contra o Warriors, naquela temporada ele perde os últimos jogos justamente com uma lesão no joelho também. Então, interessante pensar em como ele está saudável e numa queda de papel, né? Um titular absoluto durante praticamente a carreira toda, né? Em Oklahoma, New Orleans e Memphis, em Houston vai ser um reserva. Ele é um cara que ele é...
sem alarde, ele é um pouco mais novo que todo mundo pensa, né? Ele tem 30 anos, né? Que ele é um cara que se fala, pô, tem 38, você vê, beleza, ele tem 38 mesmo, né? Mas ele já tá bastante tempo na NBA, né? E ele parece um pouco mais velho do que ele é. Ele é o... Assim, antes da lesão, claro, né? Dessa última, ele era com folga o melhor pegador de rebote ofensivo da NBA, né? E o Memphis sofre muito quando ele sai, porque o ataque de meia quadra de Memphis não é bom, né? E aí, sem as chances extras que o Steven Adams dá, esse ataque cai de rendimento. E eu acho que é o Memphis Grizzlies dando um passo atrás, né? Tentando repaginar. Ele também não tá 100% na mesma linha do tempo, né? Que os principais jogadores do elenco. Mas a equipe vai precisar trazer um outro pivô, né? Eventualmente. Porque até acho que o plano é tentar aquela dupla Brandon Clark e Jaren Jackson Jr. quando o Brandon Clark voltar de lesão e tal. Mas foi uma lesão grave que ele sofreu. Não dá pra saber como é que ele vai voltar. E bota um peso gigantesco no Jaren Jackson Jr. porque ele é um cara que ele tem um corpo e ele tem um skill set pra ser um excelente pivô na NBA, né? A proteção de aro dele, a mobilidade, ele pode espaçar a quadra, ele faz tudo que você pode querer de um pivô, menos pegar rebote, que é um absurdo. Um cara do tamanho dele, ele tem média de 6 rebotes por jogo, né? E eu acho que é isso que impede. Eu acho que a versão final que o Memphis Grizzlies pensa, o melhor do cenário, seria o Jaren Jackson Jr. evoluindo a esse ponto, você poder ter um lineup com ele na posição 5. Mas nesse momento ele não tá pronto para isso. E eu acho que vai ser uma posição que os Grizzlies vão precisar olhar para a próxima temporada com o Ja Morant saudável e tal, né? Esse ano já foi pro saco, né? Esse ano mesmo antes dessa troca, que não faz diferença a curto prazo essa troca, né? Porque o Adams não iria jogar. Mas é um time que totalmente vai fechar para balanço nessa temporada, né? Eu acho interessante essa troca para Memphis, porque eu realmente não. Eu acho que a gente só vai saber se eles fizeram um bom acordo aqui ou não no futuro mesmo. Porque o Steven Adams, como você bem citou e como até eu tinha falado já antes, peça fundamental daquele time com o Desmond Bain, com o Dylan Brooks, o JJ e Morant. Mas Memphis também está passando por um processo assim de descobrir outros talentos, né? O time está todo machucado, né? Morant, o Bain machucou também com o seu tornozelo. Marcus Smart quebrou o dedo. Tá todo mundo, só tá o próprio JJJ jogando, e ele até tem jogado de pivô nas últimas semanas. Com esses mesmos pontos fracos. Defensor fantástico, protege o aro, ele tem uma noção incrível na cobertura também, etc. E ofensivamente tem evoluído também pro jogo de post-up, tem jogado melhor no ataque. Eu particularmente vejo bastante o Grizzlies jogar, porque tem uma molecada lá que é legal. O Vince Williams Jr. que chegou, agora o calor do J.J. Jackson pegando ele, tá jogando bem. Mas, ainda assim, no começo tem o Clark, também pela posição como você citou, que também tá machucado, tá fora da temporada. Deve voltar ainda nessa temporada, na verdade. Mas ali mais pro final, né? E tem o Xavier Tillman também, que é também um aspecto do pivô muito versátil defensivamente, como o JJJ, mas que também é um cara mais baixo pela posição, não pega muito rebote. Então, essa figura do pivô clássico, pra mim, em Memphis é uma incógnita. Você pode falar, eles podem estar indo pro draft. É uma possibilidade também, eles vão estar na loteria. Mas nesse momento, se a gente olhar a tabela, é muito difícil achar que o Memphis vai ter uma escolha top 5. Porque você está bem à frente de Portland, de San Antonio, de Washington, de Charlotte, de Detroit. Então, acho que eles têm 18 vitórias ou algo assim na temporada. Se eu não me engano, é isso. Então pode ser que eles estejam ali uma sexta, sétima escolha. Será que vai ter um pivô legal ali? Tem o Alex Shard, assim, bastante falado aí como um jogador de primeira escolha. Mas não acho que Memphis vai estar necessariamente no topo do draft. Ele vai estar no meio da loteria. E tem jogado de uma forma mais competitiva do que muita gente pensa. Então, e o próprio pivô, você nunca espera que ele vai ser seu pivô titular de cara, né? Pivô normalmente demora, né? Memphis tem 15 vitórias na temporada, 18, desculpa, como você falou. 18 vitórias, terceira pior campanha no Oeste e quinta? Não. Deve ser sexta, né? Sexta pior campanha. Sexta pior campanha, né? Porque o Toronto Raptors também tem uma vitória a menos no momento da gravação. E... Sabe uma coisa legal dessa troca que a gente não vai falar, porque não importa mais, mas o Oladipo foi trocado também, né? E o Oladipo, tipo assim, cara, que
É a terceira troca do Oladipo desde a lesão que ele teve naquele jogo Miami-Boston. Mais uma no joelho. E ele já foi trocado para Oklahoma, depois ele foi trocado para Houston e agora é para Memphis. Então, assim, é um salário expirante. Para Memphis também tem esse lado, né? O Oladipo, por exemplo, você tá abrindo os 12 milhões que você pagaria para os Steve Nash na próxima temporada. E tipo assim, acho que a carreira do Oladipo talvez possa ter ido de base. Próximo time do Oladipo tá cada vez mais com um cara que vai ser o Shanghai Sharks, né? Ou algo do tipo. E engraçado você falar isso porque esses dias mesmo eu tava lembrando, cara, como foi legal aquele ano do Oladipo no Pacers, né, cara? Que parecia que o Pacers tinha encontrado uma estrela, ele que jogou no basquete universitário na Universidade de Indiana, e aí ele sofre aquela lesão, se não me engano, no tendão do quadril e nunca mais foi o mesmo, né? E é bizarro pensar que hoje em dia, por exemplo, o cara volta de tendão de Aquiles bem, né? O Kevin Durant voltou bem de tendão de Aquiles, demorou, mas voltou, né? E você vê, o Aaron Rodgers da NFL quase voltou no mesmo ano e tal, mas essa lesão realmente mudou totalmente o curso da carreira do Oladipo, e é uma pena, né? Acho que tem muita gente nova que não viu o Oladipo jogando pré-lesão, né? Que tá acompanhando a NBA e não sabe que ele era ele era All-Star. E se não me engano, ele foi All-NBA, né? E naquele ano, né? No Indiana Pacers, é uma tristeza. Mas enfim, Matheus, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @pisounalinha no Twitter. Imagino que no Instagram também seja a mesma @. Siga o perfil pessoal dele, que é o Carvai, com 2 i's no final, underline no fim. Matheus, brigadão pela participação e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Tamo junto. Obrigado pelo convite de novo. É nóis. Então é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa segunda-feira. Próxima semana, muita conversa sobre troca. Trade Deadline na próxima quinta-feira. Vai ter podcast na quinta-feira, assim que fechar a janela, falando dos principais negócios. Vai ter muito conteúdo na próxima semana. Se prepare para isso. Então, até a próxima. Tchau!